sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo o nosso melhor contador de histórias do futebol, João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Prazer, João Carlos de Freitas. Tudo bem, prazer, senhor. O senhor vem sempre aqui? Conheço você de algum lugar. Tem uma carinha familiar. Ei, só bobagem, Carol. Para variar, vamos trabalhar, então trabalhar. Vamos, agora é sério. Carol, a história de hoje, eu acho que você vai entender também. Assim, quando eu falo entender, é porque você conhece bem o universo de treinador de futebol. E vai ter muito a ver. Você vai ter muito a acrescentar para a gente aqui. Então, bora. Eu vou lá para a década de 60, né? Final da década de 60. Você sabe que nós tivemos na história do futebol brasileiro um único treinador estrangeiro que foi treinador da seleção. O pessoal fala que não teve, mas teve um que foi. Era um argentino, que você também já ouviu falar, chamava-se Ernesto Filippo Nunes. A gente chamava ele de El Bandaleon. Maluco! Pancadinha. Pancadinha, mas gente boa. E por que ele foi treinador da seleção brasileira? Porque em 1965, na inauguração do Mineirão, o Palmeiras era chamado de Academia de Futebol, porque o time era espetacular, né? Dudu e Ademir, meio campo, Gildo, Servílio, Tupanzinho e Rinaldo, era um ataque portentoso, enfim, estava encantando. Né? Ele só perdia para o Santos, razões óbvias, né? Não vamos nem entrar no mérito, porque o Santos era o Santos do Pelé. Mas o Palmeiras era um baita time, como é hoje ainda, né? Sim. E o treinador era o Filippo Nunes, e o Palmeiras foi convidado para participar da inauguração do Mineirão. Foi o Palmeiras quem inaugurou o Mineirão. E só que um detalhe, né? O outro convidado foi a seleção uruguaia. Então o Palmeiras não foi convidado como Palmeiras, ele foi convidado como seleção brasileira, né? Então a CBD, na época, deu todo o apoio. O Palmeiras jogou com a camisa da seleção. Foi a seleção brasileira. O time do Palmeiras foi a seleção brasileira. Ganhou 3-0 do Uruguai. E o treinador foi o Filippo Nunes. Então é por isso que, na história do futebol, quando... Né, atenção, meninos, né, na escola, se perguntarem, se cair na prova, o Brasil, a seleção, teve um treinador estrangeiro, que foi, nesse dia, o Nelson Filippo Nunes. Mas ele era muito folclórico. Ao mesmo tempo que ele montou aquele timaço, aquela academia do Palmeiras, ele era cheio de histórias, cheio de malandragem, né? Porque reza a lenda assim, que o argentino, aquele que gosta do tango, aquele das bocas ali de Buenos Aires e tal, ele é malandro. Não sei Eles se vocês também ouviram. têm a figurinha malandra deles, não é Eles só o têm, brasileiro. Por exemplo, naquele quadro que o Jô Soares fazia, do Gardelão, né, que o Gardelão era um argentino, né, e o cara sempre oferecia para ele um trabalho, por exemplo, Gardelão, eu estou arrumando para você um negócio legal, você vai entrar com a camisa do Palmeiras, mas você vai ter que ficar no meio da torcida do Corinthians. No meio da torcida do Corinthians, é isso. É uma estratégia para... E quanto eu vou ganhar por isso? Você vai ganhar 500 cruzeiros, né? Chamava-se cruzeiro. 500 cruzeiros. Ele terminava assim, o Jô Soares, né? O Gardelão, que era o personagem. Assim, e o cara falava, eu tô dando esse serviço para você porque eu sou muito seu amigo. Ele terminava assim, muito amigo, muito amigo. Então ficou popularizado, né? E essa inspiração do Jô Soares era na malandragem argentina, nessas coisas todas, né? Então o argentino e o Filippo Nunes, ele encarava muito esse argentinismo, né? De ser esperto, de ser astuto, né? Que a gente chama às vezes de malandragem, de esperteza, essas coisas todas. E o Palmeiras estava bem, né? Como sempre, bem, jogando bonito. O ataque do Palmeiras era realizador, né? Fazia muitos gols. Mas por essas e outras, Carol, e, claro, pela interferência do Ernesto Filippo Nunes, ele resolveu contratar um atacante argentino, né? E bom atacante, né? Era, inclusive, da seleção argentina, chamava-se Luiz Artime. Ele não era habilidoso, assim, fora da área, assim, ele era desse que a gente vê aí, tá, que tem pouca habilidade, mas dentro da área o Artime ele
Ele guardava, né? Muito bem. E o centroavante do Palmeiras chamava-se César, né? César Maluco, muito conhecido também. César era famoso. Aliás, o César teve na Copa de 74, né? Quando a gente falou do episódio lá, ele estava no grupo. E o César, ele foi formado no Flamengo, mas ele não teve assim oportunidades no Flamengo. Ele acabou vindo para São Paulo e contratado pelo Palmeiras. E no Palmeiras ele desenvolveu e teve destaque. Década de 60. Por exemplo, isso que você vê hoje no futebol, muita gente vê, o jogador faz o gol e corre lá na torcida, corre no alambrado, né? No campo que tem alambrado, outros já não tem mais o alambrado, tem a cerquinha ali, que é as arenas, né? Então ele fez o gol, corre lá. Não tinha disso. O jogador, quando fazia o gol, ele comemorava dentro das 4 linhas, né? E o juiz também não gostava muito, porque perdia tempo que saísse, essas coisas, então ele também vigiava. Eu não tinha. Fez o gol, ficava dentro do campo, comemorava ali dentro das 4 linhas. O César que inventou esse negócio de fazer o gol e correr para o alambrado. E ele corria bonito quando fazia o gol, né? Aquela assim, a torcida ia à loucura. Subia no alambrado, essas coisas que a gente vê hoje, né? Saibam também, foi criado pelo César, esse que eu estou te falando, o César Maluco. E o César era irreverente, era, né, assim, briguento, brigava pelos direitos dele, era esse tipo de jogador, como a gente vê alguns hoje assim. Ele era agressivo, né, César? Aí, ele era o titular, aí quando contratou o Luiz Artime, eles eram da mesma posição. E ele estava bem, estava no auge. E o Filpo, malandro, não sei se ali, né, a gente hoje vê tanta coisa no futebol, a intenção do Filpo era colocar o Artime, trazer o Artime para ser titular. E também é o seguinte, viu, Carol? Não sei se ia ter muito problema, não, porque o Artime era muito bom também. Mas como você, né, vai mexer com um jogador que estava bem? Enfim, era um pepino aí pro Filpo Nunes. Por isso que se desconfiava muito dessa coisa, né, dessa transferência. Mas, enfim. Aí o Filpo, quando anunciou aquelas coisas, né, a contratação do Artime, ele esperto, ele foi se justificar com o César. O que é que ele fez? Ele pegou o César. O Parque Antártica não é essa arena de hoje. Acho que muita gente conheceu o velho Parque Antártica. Você conheceu o velho Parque Antártica? Era romântico, né? E gostoso de ver jogo. Ele era gostoso. Ele tinha uma pista. Aí o Filpo Nunes pegou o César, abraçou, né, o César, aquela coisa, e começou a dar uma volta com o César ali. César, preciso falar com você. Aquele sotaque argentino. Ele falava mal português, sabe? Estava muito tempo no Brasil, mas, aliás, o uruguaio vem para o Brasil, aprende já, né, ficar portuguesado muito rápido, o Paraguai, etc. O argentino, às vezes, esse treinador do Corinthians, o Ramon Dias, ele leva o filho dele nas coletivas, porque ele não entende ainda, ele não sei se já percebeu, ele não desenrola o português, assim, mesmo aquele portunhol, né? Enfim. E o Filpo era um desses. Assim. Então, ele caminhando com o César, você sabe, temos que qualificar o elenco. O elenco do Palmeiras é muito bom, mas é preciso mais jogadores. Você está me entendendo? Estou assim, seu Filpo. E César também, né? Estou assim, seu Filpo. Pode falar, seu Filpo. E caminhando. Então... vai chegar Luiz Artime. Eu preciso que você compreenda, porque ele vem a peso de ouro, é da seleção argentina, né? E eu pretendo assim colocá-lo como titular. Você vai colaborar comigo, e tal. E caminhando. Aí o César falou: o quê, seu Filpo? Como é que é, seu Filpo? Não, César, eu queria que eu te compreendesse. Luiz Artime, ele vai ser o titular, mas você vai ser... De jeito nenhum, seu Filpo, mas de jeito nenhum. Eu não admito isso. Eu sou o melhor jogador do ataque, sou artilheiro. Eu não admito, o senhor que se arrume, mas ele não vai jogar no meu lugar. Mas deu uma dura no Filpo, e ele não tinha medo mesmo. E o Filpo era esperto, né? E certamente, como eu te disse, tinha, né? Aí o Filpo olhou, assim, ouviu.
falou assim, César, era isso que eu queria ouvir de ti. Jogador de garra, jogador que tem sangue nas veias. Eu te provoquei uma situação, mas eu sei da sua garra. Você quer saber de uma coisa? Vai jogar você e o Artime, os dois juntos no ataque. Saiu bem, saiu bem. Ele saiu bem e tal. O César olhou, bom, tudo bem, ele pode ser meu companheiro e tal, mas eu saí do time não vou. E não é que aconteceu isso mesmo. Aconteceu isso mesmo. Ele armou um esquema lá, ele colocou 2 centroavantes, sabe? Eu mesmo vi os 2 jogarem aqui no campo do Guarani contra o Guarani, e era bonito, os 2 jogavam bem, o Artime também jogou bem. Se jogasse o Artime, olha, só que o César segurou a peteca. Agora a graça é a esperteza do Filpo, né? Porque em vez dele bater de frente, fala, não, tudo certo, jogam os 2, é isso, tu tem sangue na veia, sangue de palmeirense corre na veia. Parabéns, César, agora eu gosto mais de você ainda, aquela coisa e tal. Olha, naquela época provavelmente não tinha tantas expressões para isso, mas um ótimo gestor de pessoas. Ele era. Um ótimo gestor de pessoas. Ele era. Exato isso que você falou, exatamente. Hoje ele comandaria esses elencos aí né? Elencos miliardários que nós temos tantos pelo Brasil. Ele comandaria, que ele tinha uma malemolência. Jogo de cintura. Ele tinha a esperteza, a malandragem argentina que a gente falava, mas ele tinha a malemolência brasileira e o jeitinho mineiro, né? De puxar de canto, dar aquele abracinho para conversar. Aí ele viu que estava difícil e tal, ele falou, arrumou uma solução salomônica, tudo certinho, todo mundo saiu feliz, né? Tá bom para você? Tá bom. Estando bom para ambas as partes. Que seja assim, tá né? Assim, né? Então, eu poderia até falar um pouco mais do Filpo Nunes, né? Qualquer hora a gente fala, porque merece um capítulo, um personagem espetacular. Mas queria contar essa curiosidade assim para o torcedor palmeirense, né, que teve um treinador assim que foi da seleção e era muito esperto e era muito bom treinador, isso é verdade. Que bacana, muito bom, João, obrigada. Bom, se você gostou dessa história, quiser rever ou conhecer as outras histórias do João, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Não esquece de compartilhar com seus amigos. Até a próxima!